Se você é iniciante no mundo dos investimentos ou tá com medo de começar a investir, esse vídeo vai ser essencial para você. Mas antes, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você pensa em investir, o que é que vem na sua cabeça? Bolsa de valores? Gente gritando feito maluco na frente de monitores, cheio de gráficos passando, ou aquela velha ideia de que para você começar a investir você precisa ter milhões na conta, ser rico, ou pior ainda, que se você começar a investir, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro e ficar pobre de vez. Eu te perguntei isso porque essa foi a imagem que passaram para nossa cabeça. Só que deixa eu te contar um segredo, investir é muito mais simples do que parece. O verdadeiro motivo para muitas pessoas não investirem não é a falta de dinheiro, não é a falta de inteligência, mas sim a falta de clareza. A maioria trava porque não entende um único detalhe básico, e é justo esse detalhe que separa quem fica fora do jogo de quem realmente investe com confiança. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Não tem nada de aula complicada, também não tem nada de fórmula mágica, de milagre. Eu só quero bater um papo com você, uma conversa de amigo para amigo ou de amigo para amiga, para que você entenda que investir não tem nada de difícil assim e que você perca ou pelo menos amenize esse medo que você tem. Claro, né? Isso se você entendeu o que eu quero te passar nesse vídeo, e para isso você precisa prestar muita atenção em tudo que eu vou falar por aqui. Eu sei que às vezes dá aquela sensação de que você tá atrasado na vida financeira. Você entra na internet e tem milhares de canais falando de bolsa de valores, criptomoedas, fundos imobiliários, ações, enfim, até que ficou milionário investindo pouco, que ficou milionário aos 20 anos e você fica, caramba, todo mundo enriquece e eu aqui, parado, estagnado, faço de tudo e não consigo enriquecer. Por quê? Como assim? Primeiro, respira. Eu quero que você entenda que você não está atrasado. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu tempo. E segundo, você precisa entender que você começar sem entender a base dos investimentos é muito pior do que você começar tarde. Claro que é importantíssimo você começar a investir logo cedo, mas se você não sabe pelo menos a base, o básico dos investimentos, a chance de você perder dinheiro é muito maior. É como um exemplo que eu uso muito, né? É basicamente você querer correr uma maratona sendo que você nunca fez uma caminhada, nunca treinou, nunca correu nem 1 quilômetro, sem nunca ter passado pelo processo. Então o segredo não é você correr atrás do investimento da moda, não é correr atrás de fundos imobiliários só porque na internet tem vários vídeos, não é porque o seu influenciador favorito disse que criptomoeda é a moeda do momento, é o investimento do momento. O segredo não é isso. O segredo é você entender o que faz sentido para sua vida. Aí sim, você entendendo isso, o jogo vira completamente ao seu favor. E antes de você querer colocar o seu dinheiro em qualquer investimento que seja, você precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Porque pensa só comigo, não adianta nada eu chegar aqui para você e falar, meu amigo, investe aqui em ações e fundos imobiliários, sendo que você nunca investiu, ou se começou a investir, está iniciando agora, você não consegue nem ver a ação fazendo assim, ó, variando. Você perde o sono, você fica ansioso, você fica estressado, fica nervoso pensando que vai perder dinheiro. Então, antes de tudo, você precisa entender qual é o seu perfil, em qual parte desses perfis você se encaixa, que no caso tem 3, o conservador, o moderado e o arrojado. Para você entender melhor essa diferença entre os 3, imagina só que eles estão em uma montanha russa, por exemplo. O primeiro, que é o conservador, ele já vai entrar no carrinho com medo e pensando em desistir. Ele já pensa, caramba, velho, é melhor eu sair daqui antes que o carrinho ande, porque eu tô morrendo de medo. Ele tá tremendo, ele tá suando frio. Já o moderado, ele entra no carrinho, ele até tá tranquilo ali, ele até curte o percurso e a emoção, sendo que não precisa ser tão radical assim, né? Já o arrojado, esse aqui, meu amigo, ele tá vida louca. Ele levanta os braços, grita, se diverte, pede pra ir de novo sem medo ou com pouco medo do que tá acontecendo naquele momento na montanha-russa. Então esses são os 3 modelos e você entende que nenhum deles está errado. Cada pessoa tem uma forma de ver o que está acontecendo naquele momento. Com os investimentos é da mesma forma. Não existe perfil certo ou errado. O que existe é o que faz sentido para você. Se você for conservador, tá tudo bem. Se você for moderado, tá tudo bem. Ser arrojado não vai te fazer melhor do que ninguém. Só que você precisa entender que o arrojado, ele corre mais riscos, mas também tem mais retorno. Mas no fim das contas, a gente tá falando de dinheiro, algo que é importante para nossa evolução e também, consequentemente, para o nosso bem-estar. E você não precisa se colocar em um perfil só por causa de vergonha. Isso não vai dizer nada sobre você, entendeu? Você pode ser conservador, você pode ser moderado, pode
ser arrojado. O que importa é a sua consciência. Se você não consegue ficar tranquilo investindo na renda variável, que é bolsa de valores, criptomoedas, todas essas coisas, e você perde o sono, fica ansioso, pensando que vai perder o dinheiro, não adianta nada você investir nisso. Você precisa primeiro pensar no seu bem-estar, na sua consciência. E outra coisa, o que serve para fulano não serve para mim. O que serve para mim não vai servir para você. Pode até ser parecido, a mesma ideia, só que você pode investir em algo que eu não concordo e assim, entendeu? Cada pessoa tem uma forma de investir. Então, no fim das contas, o que importa é você se conhecer. Por isso é tão importante que você não siga à risca dicas de investimento de influenciadores sem antes conhecer onde você está colocando o seu dinheiro. E outra coisa, se você for iniciante, o meu conselho é que você comece pelo conservador. Se você está iniciando agora, comece pelo conservador. Depois vai evoluindo, estudando, vendo como funcionam outras coisas e aí você vai passando de conservador, moderado para arrojado. Eu comecei assim, comecei pelo básico, fui estudando, fui aprendendo, fui praticando e assim eu fui evoluindo. Fui perdendo medo e isso foi importante para mim. E você também precisa ter esse processo. Não começar colocando o teu dinheiro em criptomoeda aí, que disseram que vai estourar, que vai ser milhares de reais. Não faz isso, cara. Começa pelo básico, começa aprendendo e entendendo o seu perfil de investidor. Mas beleza, John, eu entendi o meu perfil e agora, por onde é que eu vou começar? Se por acaso você nunca investiu, eu não vou chegar aqui pra você e te mandar um monte de siglas e nomes complicados que você não vai entender nada. Vamos direto pro simples, porque muita gente quer pular essas etapas, quer pular o básico, quer pular o início, mas o começo precisa ser simples. E quando eu digo simples, é simples de verdade, tá? Então, para começar, hoje, a base para qualquer investidor é ter uma reserva de emergência. Ai, mas todo mundo só fala de reserva de emergência. Será que não tem outra coisa? Não, é isso mesmo. Você precisa ter uma reserva de emergência. Digamos que essa reserva de emergência é o seu colete salva-vidas. Porque digamos que você está no meio do mar. Você vai pular em águas profundas, digamos assim. Para você pular com segurança e não afundar, você precisa de um colete salva-vidas, não é verdade? Eu tô errado? E por que diabos com o seu dinheiro, com o que você lutou, tá lutando todos os dias para conseguir, tá suando, com a sua segurança financeira, você quer investir sem ter uma reserva, sem ter um colete salva-vidas? Desculpa, mas para mim não faz sentido, mas enfim. E onde você deve montar essa reserva? Em locais seguros, em investimentos seguros, com o mais importante, liquidez diária e resgate imediato, porque se você precisar de última hora, você já saca, já tem tudo ali bem rápido e bem prático. Alguns locais que você pode estar montando a sua reserva em Tesouro Direto, CDB, caixinhas de bancos digitais como Nubank, Banco Inter, enfim, tem vários locais para você deixar a sua reserva e o melhor de tudo, né? Alguns deles até rendem. Ah, mas rendem pouco, é muita mixaria. Rendem pouco mesmo, né? Você quer um local seguro para colocar o seu dinheiro, logo ele vai render pouco. E reserva de emergência é para render pouco, não é para render milhares de reais. Você precisa de segurança, não de rendimento. É ter aquele dinheiro guardado para quando você estiver investindo em ações, por exemplo, se vier a acontecer alguma coisa com a sua vida, algum imprevisto, você não precise vender as ações para assim poder pagar o imprevisto. Porque digamos que você não tem reserva de emergência, você só tem o dinheiro investido nas ações e, enfim, na bolsa de valores como um todo. Seu dinheiro tá todinho investido lá. Só que daí, em um belo dia, acontece um imprevisto na sua vida. Bem no momento que as ações que você tem lá na bolsa de valores, elas caíram. A ação, digamos que era R$30 até ontem e hoje, no dia do imprevisto, caiu para R$20. E você precisa vender elas para poder resolver o imprevisto, é óbvio. Então, além de você perder dinheiro e ter prejuízo por vender as ações mais baratas, você ainda vai ter que esperar vários dias, e se eu não estou enganado, 3 dias, para esse valor das ações cair na sua conta. E se por acaso for uma questão de urgência, se por acaso não der para esperar 3 dias, e aí, como é que você vai fazer? Você consegue entender agora por que uma reserva de emergência é tão importante, criatura? Você consegue entender isso? Não é questão de, só fala de reserva de emergência. Cara, essa é a base, esse é o simples, isso é o básico. Para você começar a investir sem medo, você precisa ter um colchão por trás. Você precisa ter um colete salva-vidas para poder se aprofundar. Não adianta nada você querer investir sem o básico, sem o simples, sem o princípio. Não adianta nada você
automaticamente vai perder dinheiro. E essa é a ideia da reserva de emergência, te dá tranquilidade. É o primeiro passo para depois você se sentir mais confortável e aí conhecer coisas mais ousadas, porque sabe que se algo acontecer tanto com seus investimentos que você colocou na bolsa de valores, quanto na sua vida pessoal, algum imprevisto, você vai estar ali com uma garantia reservada. Agora deixa eu reforçar uma coisa que pode salvar sua pele. Vamos falar de riscos. Todo investimento tem riscos e fugir dos riscos é quase impossível. Ele é parte do jogo e a gente precisa aprender a lidar com ele. Mas a grande diferença está entre correr um risco consciente e cair em cilada. Por exemplo, digamos que você tem uma carteira diversificada, que tem um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, entre outros setores. Sabendo que esses ativos eles ficam assim os valores, subindo e descendo, já que é renda variável. Você está correndo risco, já que ele está variando de preço o tempo todo. Mas daí você entende que no longo prazo ele tende a crescer mais, ele tende a valorizar. E também você estudou cada ativo para ele estar ali na sua carteira. Você sabe que eles são de qualidade. Isso se chama risco consciente. Agora, se você pega todo o seu dinheiro e coloca em uma criptomoeda, por exemplo, só porque fulano de tal disse que ela ia estourar, ia subir o valor em uma semana. Para mim, isso não é risco, isso se chama cilada. Então, ao invés de você fugir do risco, você precisa estudar ele, aprender sobre ele, aí sim você vai escolher melhor onde vai colocar o seu dinheiro. E esse é um dos maiores erros de quem está começando, é achar que investimento é fórmula para enriquecer rápido. Se chegarem para você e falar, olha, esse investimento aqui tá dando 20% ao mês, 30% ao mês, cara, se for uma coisa que você não entende, por favor, nem pergunta o que é, ou até pergunta pela curiosidade, mas com certeza é cilada. E só essas dicas aqui eu acredito que já valem o seu like, né? Então deixa o teu gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo tá legal, tá te ajudando de alguma forma e que o YouTube recomende ele para mais pessoas. Mas calma aí que ainda não acabou não, tem muita coisa importante. E já que a gente tá falando em aprender, sabe uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua jornada de investidor? Estudar. Eu sei que muita gente foge dessa palavra porque acha que estudar é chato, é cansativo e que só vai servir naquela época da escola. E eu concordo com você, tá? Estudar é chato, é cansativo também, mas estudar é super importante para quem quer se tornar um investidor de verdade e quer mudar sua vida financeira. Porque a maioria das pessoas não investem na renda variável porque tem medo de colocar o seu dinheiro lá. E se ela tem medo, um dos motivos é a falta de conhecimento. E falta de conhecimento a gente resolve como? Absorvendo o conhecimento, estudando. E essa é a parte boa, porque você pode contornar isso, você pode aprender, você pode estudar, você pode absorver. Muita gente trava, muita gente fica estagnada porque não entende nada sobre finanças. Só que na verdade, aprender sobre dinheiro é muito mais simples do que parece, né? Principalmente quando a gente tem boas referências que falam sobre dinheiro de uma forma mais simples, mais tranquila, sem palavras complicadas, sem palavras difíceis, algo que servem pra gente absorver melhor, principalmente quando a gente tá começando. E eu vou te indicar aqui 4 livros que são essenciais para você que tá começando, porque são livros que foram importantíssimos para o meu início e são livros que eu leio e releio até hoje, porque eles são importantes. E o primeiro livro que eu recomendo muito você ler, principalmente se está começando, é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é praticamente um clássico da educação financeira. Ele basicamente conta parábolas antigas, princípios básicos sobre riqueza que valem até hoje. É um dos meus livros favoritos e tem apenas 157 páginas. Olha isso, cara, é muito pequeno. É pequeno e tem um conteúdo incrível. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro espetacular para você que está começando. O segundo livro é o famoso Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro é ótimo para você mudar a sua mentalidade sobre dinheiro. Ele ensina você a pensar diferente sobre ativos, sobre passivos e também como o jeito que você enxerga as suas finanças pode transformar a sua vida. Esse aqui é um livro muito bom, recomendo você dar uma lida. Esse aqui é bem maior do que O Homem Mais Rico da Babilônia, ó. É grandão, esse aqui é grandão, mas também é muito rico. Então, recomendo muito você dar uma conferida. Outro livro muito bom, esse aqui é muito bom mesmo, velho. Esse aqui é incrível. A Psicologia Financeira. Esse livro é muito top. Esse livro aqui, ele fala menos de números e mais sobre comportamento. Ele mostra que o maior desafio de qualquer investidor não é entender sobre investimentos em si, mas sim controlar suas emoções para tomar boas decisões. Então esse é um livro importantíssimo, importantíssimo. Qualquer pessoa precisava ler isso aqui, cara. E por fim, esse aqui é incrível.
Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui é rico demais, cara, ricaço. Ele basicamente mergulha na mentalidade de prosperidade. Ou seja, ele basicamente mostra que muitas crenças, muitas coisas que aconteceram quando a gente era criança ainda, vão afetar diretamente a nossa forma de pensar hoje em dia, a nossa forma de lidar não só com o dinheiro, mas também com tudo na nossa vida. E essas crenças vão afetar diretamente a nossa vida financeira. E esse livro aqui eu tenho um carinho enorme, porque eu achei ele, eu encontrei ele, ele tá todo sujo, tá todo rasuradinho, enfim, ele tem até um buraco aqui, ó, tem um buraco, enfim. Ele tá meio triste. Porém, esse livro foi importantíssimo para minha vida, porque foi com ele que eu comecei a me interessar sobre finanças. Esse livro tem uma importância enorme na minha vida. Então, recomendo você ler esses 4 livros que vão abordar diferentes temas dentro das finanças e eles são importantíssimos demais para quem está começando. Aliás, se você quiser investir em algum livro desse aqui, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado e também na descrição. Você comprando pelo link, você vai estar me ajudando diretamente aqui no canal, beleza? Então, confere aí o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E outra coisa, tá? Eu falei sobre ler livros aqui, aprender, estudar lendo livros, que foi como eu comecei. Porém, uma coisa que eu preciso te falar é que você precisa ir além. Você precisa e deve consumir mais. Seja vendo vídeos, seja lendo artigos sobre investimentos, seja vendo notícias sobre o mundo financeiro e também se aprofundar em coisas mais complicadas, como entender como funciona a bolsa de valores, como funcionam as ações, como funciona um fundo imobiliário, como ler e analisar uma empresa para ver se ela realmente vale a pena você investir dinheiro, aprender e saber o momento certo de comprar e vender um ativo, e tudo isso e mais um pouco você só vai aprender estudando e praticando. Investir é prática, mas também é mentalidade. Quanto mais você estuda e pratica, mais confiança você vai ter e menos medo você vai sentir de avançar. E automaticamente menos riscos você vai correr, até porque você vai entender de fato onde está colocando o seu dinheiro e não seguindo dica de fulano de tal que disse que criptomoeda ia alavancar em 1000% na semana que vem. Então, no fim das contas, investir não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado nem difícil e também não precisa ser. Não precisa ser estressante, não precisa tirar o seu sono, não precisa lhe deixar ansioso. É porque, infelizmente, tem muita gente que quer complicar demais e isso acaba transferindo para outras pessoas como se fosse um fim do mundo. Nossa, eu não vou investir porque fulano de tal disse que perdeu milhões. Tá. Mas o que ela fez para perder milhões? Provavelmente ela não entendia onde colocou o dinheiro. E para quem também não tem conhecimento, acaba achando difícil. Acha mais fácil botar o dinheiro no tigrinho e perder lá, do que investir em alguma coisa que vai te render pro resto da vida, digamos assim. Mas no fim das contas, o que realmente pesa de verdade é você ficar parado, esperando o tempo passar, esperando uma oportunidade milagrosa e você só perdendo valor no seu dinheiro. Quando você entende o básico, dá o primeiro passo, estuda um pouco, pratica e cria consistência, cria disciplina. Cara, tudo fica mais natural. Não precisa ter medo, muito menos pressa, tá? Você só precisa ter paciência, disciplina e principalmente força de vontade. Se você entender o seu perfil, criar uma reserva de emergência, aprende a lidar com os riscos, se dedica um pouquinho para estudar todos os dias ali, vai avançando aos poucos, você vai criando hábito. E é justamente esse hábito que vai construir sua liberdade financeira. Então curta o processo, não tente pular etapas nem nada. Curta esse processo, do básico ao avançado. E falando em hábito, tem uma coisa que talvez esteja te prendendo na pobreza sem você nem perceber, que são os hábitos ruins. Então já te convido a assistir esse próximo vídeo aqui do canal, onde eu falo de 20 hábitos que estão te deixando pobre. Esse vídeo é uma continuação perfeita para o que a gente acabou de conversar. Tenho certeza que vai abrir ainda mais a sua mente em como lidar melhor com o seu dinheiro. Então clica nele que eu tô te esperando lá.